que eu acho encantadora. Queria agradecer a possibilidade de estar aqui e participar desse momento. Bom, eu acho que eu vou trazer questões que já foram debatidas aqui desde a manhã. Eu vou reconsiderar algumas questões e, como são muitas, eu vou tomar 5 pontos e pontuar algumas questões dentro desses 5 pontos. Os desafios da agenda do movimento feminista. Eu queria começar pelo próprio movimento, como um desafio da agenda do próprio movimento. Quer dizer, o movimento, a construção permanente do movimento feminista. Uma construção dialética, conflituosa, solidária, plural. E esse é o grande desafio que dá sustentação a qualquer outro desafio. É a permanência e a construção desse movimento. Eu não olho o movimento feminista como um movimento fragmentado, mas um movimento com a pluralidade de sujeitos, e que a pluralidade de sujeitos é a condição básica e fundamental para democratizar esse movimento. Quer dizer, o processo de democracia do próprio movimento é parte dessa construção dialética que implica no conflito no interior, na troca de ideias e na capacidade de superar divergências. Eu acho fundamental nessa construção permanente o enraizamento cada vez mais profundo do movimento feminista no campo do movimento, no campo que nós chamamos no Brasil, no campo popular democrático. Um movimento que esteja enraizado suas bases locais e nessa relação entre local e mundial. Um local que não seja um autocentramento cerrado, fechado em si mesmo, e também um mundial que não seja a abstração de um sujeito sem raízes, né? Um sujeito abstrato, como o sujeito da tradição iluminista. Eu acho que essa pluralidade necessária à democracia, ela é necessária ao próprio processo de construção emancipatória das mulheres, né? Porque é no pensamento feminista também a ideia de que nós fazemos a nossa própria emancipação. Portanto, são as mulheres, nas suas diferentes inserções, identidades, que têm que construir a sua própria emancipação, né? Não existem os grupos que emancipam outros grupos. A emancipação é um projeto do próprio sujeito individual, realizada através do projeto do sujeito coletivo. Se afirmar como um sujeito permanente, como um sujeito político permanente, tem sido uma grande batalha do movimento feminista. Inclusive porque a toda hora se anuncia o fim do feminismo, né? É como se fosse um movimento com tempo datado. Então, uma das formas de fazer, uma das maneiras de golpear o feminismo é anunciar sempre o seu final. E anunciar o seu final, inclusive, em nome de uma igualdade que já existe. Como um argumento, inclusive, para a falta de necessidade da permanência desse sujeito. Bom, eu acho que um outro desafio do próprio feminismo é entre as feministas que permanecem na militância do movimento e as feministas, e o diálogo com as feministas que estão em outros espaços, seja dos organismos internacionais, da cooperação, dos governos.
Esse diálogo que tem que implicar também um diálogo solidário e conflituoso, porque são posições diferentes. Eu acho que para as feministas que estão nas estruturas, tem um movimento de estar e não estar na estrutura e negar a estrutura, porque são estruturas estranhas a si mesmo, né? Então há também dentro das estruturas um movimento das próprias feministas de integração e negação. É em si uma agenda muito pesada. Por quê? É um movimento feminista que historicamente e sempre, porque essa história ela sempre se recoloca, vai transformar algo que está na vida social em um problema social. Então a denúncia, a descoberta das novas formas de opressão, de dominação, das novas contradições, é como uma tarefa histórica permanente, né? Tem sempre algo novo que surge, né? Porque o olhar também vai ficando mais agudo sobre a realidade, e essas novas contradições, novas explorações, novas violências, não que sejam novas, são históricas, né? São estruturais, mas são percebidas por novos sujeitos que trazem. Ao mesmo tempo, a produção de um conhecimento crítico que sustente a estratégia política do movimento de mulheres. Temos que ter uma produção de conhecimento densa, crítica, porque não podemos avançar no campo político sem avançar no campo da teoria feminista, no campo da análise da análise crítica da realidade social, na construção de novas categorias, na construção de novos conceitos, né? Basta ver aqui a discussão sobre a questão do conceito de desenvolvimento, né? Que não se trata absolutamente só de repensar, mas de alterar a lógica mesmo, né, do que é a ideia de desenvolvimento, né? Então estamos também o tempo todo na luta para mudar a lógica de olhar o mundo, a lógica de pensar. As práticas, evidentemente a prática política, a militância política, e essa militância política, essa prática política que é uma prática política dialética entre propor, avançar e resistir. Porque é um movimento de resistência permanente. O movimento feminista, os movimentos sociais e a experiência recente da América Latina mostra, né, como temos que resistir aos poucos avanços políticos que conseguimos, porque a democracia está sempre aí recolocada em causa. Temos que resistir o tempo todo contra a privatização dos serviços públicos, contra a mercantilização da natureza. Então, avançamos num direito e depois vem toda rebordosa contra esse direito, e aí temos que resistir para manter a lei. Então, a história não é evolutiva, a história é um processo dialético, longo e doloroso. Eu gosto sempre de lembrar que a América Latina tem 20 anos, 20 e poucos anos, e é o seu período mais longo de democracia, levando em conta todos os países, né? Alguns países têm experiências democráticas